Fala galera, beleza? Professor Alan Lima na área para mais um vídeo do nosso canal Matemática com Alan. Fiquem ligados que o assunto de hoje vai ser análise combinatória. Vamos dar continuidade ao conteúdo de princípio multiplicativo. E hoje começamos com fatorial. Galera, o que é o fatorial? Vamos observar o exemplo. Quantos números de 5 algarismos distintos podemos formar com os elementos do conjunto 1, 2, 4, 6 e 8. Observe então que a gente tem aqui. Eu quero números de 5 algarismos. E eu tenho 5 elementos para usar. Então, para este primeiro espaço aqui, eu tenho 5 opções. Utilizei uma, 4. Utilizei mais uma, 3. Utilizei mais uma, 2. Utilizei mais uma, 1. Como é que eu faço essa conta? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui eu posso escrever como 5 fatorial. O que é o fatorial? É você operar o número, ele pelos seus antecedentes, até chegar no 1. Neste caso aqui, 8 vezes 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. De um modo geral, a gente tem n fatorial igual a n, que multiplica n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até chegar no 1. Observem, pessoal, que ele tem uma característica bem importante. Toda vez que eu tiver um fatorial e por alguma circunstância da questão eu não precisar ir até o 1, onde eu parar, eu coloco a exclamação. Ó, eu tenho 10 fatorial. Vou fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Parei no 7, coloco a exclamação. Ok? De uma forma geral, eu posso dizer que n fatorial é igual a n que multiplica n menos 1 fatorial. Essa aqui é uma regrinha dos fatoriais. Essa regra, pessoal, ela explica, por exemplo, quanto é 1 fatorial. Como assim? Vamos lá. 2 fatorial, pela fórmula, fica 2 que multiplica 2 menos 1 fatorial. Aí, só aplicar aqui a operação, vai ficar 2 vezes 1. É igual a 2 vezes 1 fatorial. Corto 2 com 2, eu vou ter que 1 fatorial é igual a 1. Então, a gente já sabe que 1 fatorial é igual a 1. Toda vez que você se deparar com 1 fatorial, você já sabe que é 1. E também essa regra explica para a gente o zero fatorial. Zero fatorial? Sim, vamos lá. Pela regra, 1 fatorial seria o quê? 1 que multiplica 1 menos 1 fatorial. Se eu aplicar aqui o 1, 1 é igual a 1 vezes 1, concordam? E aqui fica 1 vezes 0 fatorial. O 1 corta com 1, eu vou ter 0 fatorial igual a 1. Então, essa é a definição, pessoal, de fatorial. Vamos para alguns exemplos. Galera, operação com fatorial não existe. O que existe é simplificações com fatorial. Por exemplo, eu tenho 15 fatorial sobre 13 fatorial. Como é que eu vou fazer? O 15 eu vou reduzir até o 13. Vai ser sempre isso aqui. O maior vou reduzir até o menor. É a regra. Para quê? Para que eu possa cancelar. 15 vezes 14, 210. E esse segundo exemplo aqui? Quem é o maior? N mais 2. Então, vou reduzir até o N mais 1. Então, fica N mais 2, que multiplica N mais 1 fatorial, mais N mais 1 fatorial, sobre N mais 1 fatorial. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar o N mais 1 em evidência. Quando eu coloco o N mais 1 em evidência, aqui vai sobrar o N mais 2, mais
E aqui vai sobrar 1. Por quê? Toda vez que eu coloco o fator como evidência, eu estou fazendo uma divisão. É como se eu fizesse n mais 2 vezes n mais 1 fatorial dividido por n mais 1. Vai sobrar o quê? N mais 2. N mais 1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial vai sobrar 1. Sobre n mais 1 fatorial. O que é que eu faço aqui agora? Corto n mais 1 com n mais 1. Sobrou n mais 3. Está simplificado. Ok? Passando de fatorial, a gente vai para o arranjo simples. Logo de cara eu digo para você, pessoal, toda e qualquer questão de arranjo simples, use o princípio multiplicativo. Use sempre o princípio multiplicativo. Porém, ela tem uma fórmula. Qual é a fórmula? O arranjo de n tomados P a P, a gente lê isso aqui assim, ó. Arranjo de n tomado P a P é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Eu sempre digo, o n é o que a questão te deu e o p é o que a questão te pede. O n a questão te deu, o p a questão te pediu. Mas, como eu sempre falo, utilize o princípio multiplicativo que vai dar certinho. Por exemplo, em uma corrida de 10 atletas competindo, pergunta-se de quantos modos distintos podem ser conquistadas as medalhas de ouro, prata e bronze. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Eu posso resolver por arranjo. Seria o arranjo de 10 tomados 3 a 3. Por que, Alan? Seria um arranjo de 10 tomados 3 a 3. Porque o que foi que a questão me deu? 10 atletas. Por isso que o N é 10. E o que é que ele quer? Uma posição de ouro, de prata e de bronze. 3 opções. Por isso que o que ele quer na questão tem 3 elementos. Então, eu quero um arranjo de 10 tomados 3 a 3. Pela fórmula, 10 fatorial, 10 menos 3 fatorial. Aí, aplicando a simplificação, 10 fatorial sobre 7 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8, dividido por... falta aqui o 7 fatorial. Dividido por 7 fatorial. Corto 7 com 7, sobrou 10 vezes 9 vezes 8, que vai dar 720 opções. Alternativa a letra C de casa. Agora, se eu quisesse usar o princípio multiplicativo, poderia? Sim. Ó, uma posição para a medalha de ouro, uma posição para a medalha de prata, uma posição para a medalha de bronze. E observe que vai ser muito mais fácil. Por quê? Quantos atletas têm condições de ganhar a medalha de ouro? Qualquer um dos 10. Por isso que eu coloco o 10 aqui, ó. Um dos atletas ganhou a medalha de ouro. Sobraram quantos para ganhar a medalha de prata? 9. Utilizei mais um, 8. A mesma conta, ó, 10 vezes 9 vezes 8, que vai dar 720. Ok? Vamos para mais alguns exemplos. No meio da invasão tecnológica que toma conta de nossas vidas, Dona Antônia esqueceu sua senha bancária justamente na hora de efetuar um saque. Ela lembra que a senha é formada por 4 algarismos distintos, sendo o primeiro 5 e o algarismo 6 aparece em alguma outra posição. Qual é o número máximo de tentativas que o banco deveria permitir para que Dona Antônia consiga realizar o saque? Pessoal, preste atenção. Primeira coisa, quantos algarismos tem a senha? 4. 4 algarismos distintos. Só que o primeiro tem que ser sempre o 5 e o 6 aparece em alguma posição. Eu aconselho fazer esse tipo de questão por princípio multiplicativo. Observe, a primeiro número é 5, o segundo é 6. Tenho duas opções para as outras duas. O primeiro é 5, não sei o segundo, o terceiro é 6, outra opção. O primeiro é 5, não sei o primeiro, não sei o segundo, e o terceiro é 6. Por que, Alan, você botou o 6 nessas posições? Porque ele fala aqui na questão, ó, que o primeiro algarismo é o 5
e o 6 aparece em alguma posição. Aparece em alguma delas. Aí preste atenção. Agora é conta. Como é que eu vou fazer? Ó? O 6 e o 5 ele não entra na multiplicação. Sobraram quantos algarismos? Observe que quando ele não me dá a quantidade de algarismos, eu tenho que pensar que é do 0, 1, 2 até o 9. Então eu tenho 10 opções. Eu tenho 10 opções. Porém, eu já usei duas. Sobraram quantas? 8, 7. Que fica 8 vezes 7, 56 opções para o 6 nessa posição. Para o 6 nessa, a mesma coisa. Ó. 8, 7. Também vai dar 8 vezes 7, que também vai dar 56. E para essa terceira, novamente, 8 e 7. 8 vezes 7 igual a 56. A dúvida vai ser o seguinte. Primeira, Alan, por que você não multiplicou o 5 e o 6? Eu costumo sempre explicar da seguinte maneira. Toda vez que eu tiver com o tracinho, é quantidade. Por que, Alan? Porque esse 5 e 6 aqui, ó, não é quantidade. É o número 5, é o número 6. Ele está me dizendo que essa primeira posição aqui eu só tenho uma opção. Para essa segunda posição, eu também só tenho uma opção. Por isso que ele não entra na multiplicação. Ok? E outra coisinha, uma dúvida bem importante aqui agora, pessoal. E que deixa a galera muito preocupada. Eu tenho 3 números aqui, ó, 3 resultados. O que é que eu faço com eles? Eu somo, eu multiplico. Aí eu vou dizer como é que eu faço. Sempre faço o seguinte, ó. Eu vou me perguntar. Uma senha dessa depende da outra? Sim ou não? Não. Se uma não depende da outra, eu somo. Se uma depender da outra, eu multiplico. De outra forma da gente analisar isso é o seguinte. Quando eu falar as opções que ela tem as opções com 6 na segunda posição, ou o 6 na terceira, ou o 6 na quarta. Toda vez que eu tiver esse ou, eu tiver o ou entre as opções, eu vou somar. Se caso ela quisesse assim, ó, o 6 na primeira e o 6 na segunda e o 6 na terceira. Toda vez que eu tiver o i, eu vou multiplicar. Então, neste caso aqui, eu vou somar, ó, 6 vezes 3, 18. Vai 1, 15, 1, 16. Ela tem 168 opções para acertar a senha. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. A secretária de um médico precisa agendar 4 pacientes, A, B, C e D, para o mesmo dia. Os pacientes A e B não podem ser agendados no período da manhã e o paciente C não pode ser agendado no período da tarde. Sabendo que esse dia estão disponíveis 3 horários para o período da manhã e 4 para o período da tarde, o número de maneiras distintas da secretária agendar esses pacientes é. Então, pessoal, o que é que a gente tem? A gente tem 4 pacientes que serão agendados ou pela manhã ou pela tarde. Porém, ele me deu algumas restrições. Lembra, toda vez que eu tiver restrição na questão, eu tenho que observar quais das restrições são as mais importantes. Eu falei isso no vídeo de princípio multiplicativo, que eu vou deixar o link aqui para que você possa acompanhar, se quiser voltar para assistir novamente. Então vamos lá. Preste atenção. Ele me fala o seguinte, que A e B não podem ser agendados no período da manhã e C não pode ser agendado no período da tarde. Então, como é que fica isso aqui? Primeira coisa, o C ele só pode ir pela manhã e o A e B só pode pela tarde. E o D ele fica sobrando. O D para ele tanto faz, ou pela manhã ou pela tarde. Então, como é que pode acontecer
a agenda do médico. A agenda do médico pode acontecer de duas maneiras. Ou C pela manhã e A, B e C pela tarde, ou C e D pela manhã e A e B pela tarde. Essa é a agenda da médica. A agenda 1 e a agenda 2. Tem dois tipos que pode acontecer. Aí agora eu vou calcular. Como é que eu vou calcular? Preste atenção. Pela manhã, eu tenho quantos horários? 3. É isso? São 3 horários pela manhã. E só tem um paciente. Então, esse paciente, o C, ele tem 3 opções pela manhã. E à tarde, que sobraram quem? A, B e D. O A pode ser qualquer um dos 4 horários da tarde. O B, qualquer um dos 3 que sobraram. E o D, qualquer um dos 2 que sobraram. Quando eu fizer a conta aqui, eu vou fazer 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 72. Isso aqui pela manhã. Alan, por que você multiplicou o 3 do C com os demais? Porque aqui é uma agenda só. A agenda conta manhã e tarde. Se conta manhã e tarde, eu multiplico. Agora, a segunda agenda, um outro tipo de agenda, que seria C e D pela manhã, A e B pela tarde. C tem quantas opções para C? 3. Utilizou uma, sobrou quantas para D? 2. E A e B, que está tarde, 4 e 3, porque são 4 opções. Para o A utilizar, ele usa uma, sobraram 3. Quanto é que vai ficar aqui? 3 vezes 2 vezes 4 vezes 3, que também vai dar 72. Por que, Alan, você multiplicou tudo? Mesma coisa, ó. É uma agenda só. É uma agenda só. Pronto. Eu tenho aqui 72 opções da agenda 1, 72 opções da agenda 2. A resposta final fica o quê? 72, 72. Que sinal eu coloco aqui entre eles? Multiplicação ou adição? Aí eu vou observar, ó, preste atenção. Mesma coisa do exercício anterior. Uma agenda depende da outra, sim ou não? Claro que não. Ou ele vai utilizar a agenda 1, ou ele vai utilizar a agenda 2. Então é mais. 72 mais 72, 144. Ok, people? Então, pessoal, como o vídeo ficou muito longo, eu tive que dividir. Assim, chegamos ao final da primeira parte do nosso vídeo. Então, se liguem para a segunda parte, com a continuação do assunto de análise combinatória. E já sabem, né? Quem gostou, dá o seu like, compartilha e aciona o sininho. No mais, aquele abraço.